A busca do batismo com o Espírito Santo, se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, para aí para ouvir esse Podercast, porque vai falar muito com você, vai te ajudar demais a destravar muitos bloqueios, porque se tem alguém que tinha bloqueio para ser batizado com o Espírito Santo, você está olhando para ele. Tá? Então, se você acredita nisso, coloca aí nos comentários aí, quero ser batizado com o Espírito Santo, porque você já começa a agir por fé, né? Você já começa a tomar suas decisões de fé. Então, assim, Pastor Ariston, eu desde o começo, no início da minha conversão, quando eu vi as primeiras pessoas sendo usadas pelo Senhor ali, eu falava, eu quero isso para minha vida. Então, eu era muito desejoso desde o primeiro mês. Eu vi um profeta, eu chorava. Eu vi alguém orando em línguas, eu falava, meu Deus, que coisa linda. Então eu desejava sua aquilo. noiva e depois sua esposa recebeu logo? Eles todos receberam, menos eu. Aquela coisa que talvez você que tá me ouvindo, né? Que tá passando por isso, é assim que a gente se sente, né? Acontece com todo mundo, menos comigo, né? Aquele negócio, né? E aí você vai ficando o último, né? Você vai sendo que... E aí parece que quanto mais eu desejava, né? Mais ansioso eu ficava por aquilo, mais demorava, né? E aí eu ia vendo, minha esposa foi batizada no Espírito Santo, dos 4 que nós fomos, né? Meu cunhado, minha cunhada, minha esposa e eu. Nós convertemos os 4 ao mesmo tempo. Então todos eles foram batizados, menos eu. E eles foram muito rápido também, foram no primeiro ano, então acho que no primeiro, no segundo ano. E eu fui ficando. E assim, só que eu era uma pessoa que desejava o batismo, mas não era assim, olha, eu desejo o batismo, aquela coisa assim meio sem vontade, meio, né, no que não tão de coração. Eu chorava. Teve uma vez que eu tive que falar na igreja. Eu falei, gente, eu vou explicar pra vocês aqui por que eu choro tanto. Eu não tô chorando porque eu tô triste, tô passando por problema, tô por prova, não. Tô chorando por desejo de Deus. Tô chorando porque eu desejo mais de Deus e eu sinto tanto o poder de Deus, mas eu estou chorando porque eu quero receber esse batismo. Então isso foi uma luta minha, pastor Ariston, do primeiro mês que eu estive até os 21 anos que eu esperei. 21 anos esperando o batismo? 21 anos eu demorei para receber o batismo com o Espírito Santo. 21 anos esperando e buscando e desejando ir para todo lado. Monte, vigília, culto, congresso, o tempo todo. E qual era o bloqueio? Os bloqueios? Primeiro assim, né? Eu achava, hoje eu sei que não era, né? Mas eu achava que a capoeira era um dos bloqueios, né? Mas não era. Hoje como ministro, né? Eu sei que não era isso. E a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente aí, sobre ministrar o batismo, né? Porque aí o Senhor virou a chave, né? Aquele que era o perseguidor passou a ser o perseguido, né? É assim, o Senhor vira, né? Aquele que não recebia hoje é usado muito poderosamente. É um dos ministérios mais fortes que tem na minha vida, é o batismo com o Espírito Santo. Porque o Senhor me treinou nessa escola, mas a gente vai chegar lá. Eu tô falando, quando eu falo disso, eu vejo uma gotinha de azeite na minha cabeça. Amém. Aqui na presença do Senhor, ele confirma aquilo que a gente está falando. Então não era capoeira, porque eu fiquei 10 anos esperando, aí fiquei mais 10 anos na capoeira. Quando eu entreguei a capoeira, demorou mais 10. Foi 21 anos esperando, né? Então assim que eu me converti, depois fiquei mais 10 anos na capoeira, entreguei a capoeira e demorei mais 11, na verdade, para receber. Então os bloqueios eram o meu próprio coração, era a minha própria mente. Era eu achar que Deus não queria me dar. Era eu achar que não era o tempo. Né? Eu achar que tinha que acontecer. Tinha que vir, né? Aquela coisa que a gente imagina que tem que vir um cometa do céu, uma bola de fogo e pousar na tua cabeça. Né? Aquela coisa de a gente fantasia o batismo com o Espírito Santo de acordo com o que as pessoas falam. Né? Então, achava que tinha que vir um anjo, que tinha que sentir um negócio... E aí eu ficava esperando aquilo acontecer e não acontecia. Uma outra coisa também, que a gente achava que do nada, aquele negócio de ficar glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, ficar falando aquele monte de palavra o tempo todo e achava que acontecia, a gente foi ensinado assim e não acontecia comigo. Você falava glória, aleluia e nada. Todos os jeitos, né? Que tem os jeitos, né? Tem glória, 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 pra ver se enrola, né? Aí depois aleluia. Depois glória, aleluia, os dois mistura pra ver se vai. Então não acontecia, não acontecia. E aí o tempo foi passando e eu tenho um caderno de promessa. Até hoje eu tenho esse caderno, tá no meu quartinho de oração.
E nesse caderno de promessa, todos os anos, pastor Ariston, todos os anos, eu terminava o ano e escrevia assim: mais um ano terminou e eu não fui batizado com o Espírito Santo. Mas eu acredito, em nome de Jesus, que no próximo ano eu vou ser. Todos os anos, pastor Ariston. Todas as campanhas de oração que tinha, o meu pedido era ser batizado com o Espírito Santo. Todas. Todas as campanhas de monte que tinha, era campanha para eu pedir para ser batizado com o Espírito Santo. Então, assim, aquilo era muito precioso para mim. E eu continuei nessa busca. E aí, o que foi acontecendo? Não deu desânimo, desistir? Às vezes desanimava, né? Às vezes tinha dado uma desanimada, assim. Mas a vontade de desistir eu não tinha. E eu ouvi uma vez uma mensagem que eu li muito sobre isso. Então, quando você tem um interesse, igual você que está assistindo o Podercast, quando você tem muita sede, muita fome, você quer aprender, você quer mergulhar. Então, fiz isso, né? Então, li muito sobre isso, li todas as passagens da Bíblia de batismo com o Espírito Santo, de oração em línguas, assisti muitos vídeos, vi muita pregação, né? Li muitos livros a respeito disso, então virei expert nisso aí. Só que não destravava em mim. Então eu entendia, né, o teórico, eu sabia explicar para os outros, mas eu não sabia viver, né? E não tinha ninguém para me ensinar. Hoje, o que eu ensino, a forma que eu ensino, a forma que eu ministro às pessoas, que as pessoas são batizadas assim, não tinha ninguém para fazer isso comigo. Então eu demorei muito também. Aí entra um pouco que até do que o Podercast aqui hoje é, né? Que é o conhecimento, né? O conhecimento muda muito. Então as pessoas não tinham esse conhecimento, ensinavam errado, e aí a gente acabava não recebendo. Então o que eu vejo hoje? Eu vejo que tem pessoas que têm um profético muito aberto, que tem uma abertura espiritual muito grande. Então são pessoas que são batizadas muito facilmente. Essas pessoas recebem fácil de qualquer forma. Mas tem algumas pessoas que são mais fechadas, que são mais calculistas, que são pessoas que pensam muito mais racionais, exatamente. E aí acaba, olha, porque assim, a pessoa tá me olhando, começa a pensar demais, ela se fecha. E aí essas pessoas vão ficando por anos na igreja e não são batizados. E talvez seja o teu caso, né? Então, se esse é o teu caso, me procure aí, né? Me procure aí nas redes sociais, né? A gente vai citar aí depois, que provavelmente a gente pode te ajudar. E eu gostaria muito, olha, eu pagaria, pastor Ariston, pagaria, viajaria, eu atravessaria o Brasil se precisasse, se eu soubesse que tinha alguém para me ensinar isso aí, porque eu sofri muito, chorei demais, e a gente acabava ficando triste com Deus, achando que Deus não queria fazer. E aí eu ministro muito isso, que aí é mais uma barreira, você vai colocando barreira, né? Vai vindo barreira em cima de barreira. Ah, não é meu tempo. Ah, não, eu sou fechado. Ah, não, o outro chegou depois de mim. Aí depois você começa a pensar, Deus não quer me batizar. Aí... Você sabia que teve um irmão, até lá numa região que eu fui pregar, que eu fiquei até com dó dele, porque o batismo com o Espírito Santo e todos os dons é pela graça, né? Aí ele falava assim, nós estávamos numa reunião e ele falou assim, eu acho que tem alguma coisa errada, porque a doutrina da igreja dele, para receber o batismo com o Espírito Santo, tem que ser santo, como se fosse perfeito. Sim. E ele estava ali, eu acho que tem alguma coisa errada, naquela busca para tentar achar algo errado, e eu fui tentar falar para ele, não tem nada errado, que é pela graça, não que ele era perfeito, né, mas eu conhecia a vida do irmão, ele vivia uma vida correta, né, vive tentando buscar a santidade, mas essa doutrina que colocava um peso nele, exatamente. Porque tem alguma coisa errada, você não recebeu porque tem alguma coisa errada. E ele, o que está errado? Não sabe nem o que é errado. Não sei se também entrou também isso, tinha isso. Com certeza, também entrou. Você começa a achar, que nem eu, por exemplo, eu comecei a achar que era capoeira, comecei a achar, será que eu tenho algum pecado? Será que os outros é melhor que eu? Será que eu tô orando pouco? E aí você vai. E ora, e sobe monte, desce monte, vai pra vigília, e vai pra congresso, e faz campanha, e jejua, e sente Deus de uma maneira poderosa. E as pessoas olhavam pra mim, e eu sentia, eu tremia, eu chorava, eu sentia calor, frio, tudo. Mas eu não falava em línguas, não orava em línguas de jeito nenhum. E as pessoas falavam, não, você já é batizado. Mas eu falava, não é batizado, todo mundo ora em línguas aqui, recebe um monte de coisa, e eu tô aqui querendo, e não vinha uma palavrinha, não acontecia nada, nenhum TTT, nada. E aquilo acabou me fechando ainda mais. Eu comecei a ficar contrário. E isso pode acontecer com muitas pessoas. Normalmente, a pessoa que não vive, ela começa a virar inimigo, um perseguidor.
E aí eu comecei quando era um culto de Pentecoste, eu ficava chateado. Porque eu via todo mundo no mover e eu olhando pro ventilador. E aí isso começou a me fechar mais ainda. Né? Então foi passando essas fases, sabe? Desejando, mas às vezes eu me fechava, mas desejando, mas às vezes eu ficava triste com Deus. E isso aí foi. Só que, no fundo, eu sempre quis. No fundo, eu sempre quis. Então, assim, eu ouvi uma mensagem do Luciano Subirá uma vez, ele falou assim... Aí alguém perguntou assim, mas o batismo com o Espírito Santo é para todos? E eu queria saber se era para todos, porque eu já tinha dúvida, né? Como já chegou para mim, pessoas falando assim, olha, eu acho que eu não sou para ser batizado, porque até hoje eu não fui. Então as pessoas começam a ter isso. Mas hoje nós sabemos, eu posso te dizer aqui, ó, sem medo de errar, o batismo com o Espírito Santo e a oração em línguas é para todos, é para você. É para todos, é para os mais fechados, é para os mais abertos, porque isso foi um dom de Deus, um presente do Senhor para nós. A arma da oração em línguas é para todos. E o Pastor Ariston tem muito isso aqui no canal. O quanto que a oração em línguas nos ajuda, né, Pastor Ariston? Então a gente tem tantos vídeos aqui no canal que falam disso. Então o Senhor não ia dar para alguns, ele dá para todos que querem. Só que aí falta o conhecimento de quem ministra para ministrar e para explicar para a pessoa. Porque às vezes não é só pôr a mão na cabeça, você precisa conversar com a pessoa. Porque tem muita barreira ali. Por exemplo, era 21 anos de bloqueio. Como que você chega, bota a mão na cabeça e em 15 segundos você resolve o problema da pessoa? Como foi no dia? Vamos lá. Okay. Antes de eu chegar no dia, deixa eu só falar uma coisa que é importante porque vai impactar no dia. Todas as vezes que eu ficava ouvindo as pessoas orando em língua, imagina. Eu ouvia as pessoas orando em língua e eu chorava. Que língua linda! Eu ouvia o pastor Marco Feliciano orando, meu Deus, que língua linda. Eu ouvia o outro orando, as pessoas da igreja, e eu ouvia, e eu tinha decorado na minha mente, de tanto que eu gostava daquilo. Decorado na minha mente as línguas das pessoas. Eu sabia a língua. Só que eu não ficava brincando, que eu nunca brinquei com línguas. Eu acho que eu tenho muito respeito pelas coisas do Espírito Santo. Nem figurinha de WhatsApp eu não brinco com línguas. Eu não gosto disso. Quem faz, cada um. Mas eu não gosto, porque eu sei que é do Espírito Santo e eu não brinco com isso. Então, assim, eu tinha decorado na minha mente. Conhecia a língua de cada um. E tinha momentos que eu ouvia as pessoas orar em língua e ficava parado ouvindo. Já pensou? Você ficar ouvindo assim? Que lindo. A oração em língua da pessoa. Tão desejoso que era. Amém. E aí foi... Quando passou essa época aí, eu ouvi o Luciano Subirá dizendo assim, se isso for, ainda que isso seja uma coisa, o batismo com o Espírito Santo seja a coisa mais importante que para você buscar na sua vida até você morrer, faça isso, que vai valer a pena. E aí eu coloquei isso no meu coração, falei, ó, nem que eu passe a minha vida inteira buscando isso, eu vou buscar até ser batizado. E aí eu falei, eu vou ser o cara mais enjoado, o Senhor escolheu o cara enjoado, porque eu não vou desistir disso. Eu sempre fui muito dedicado em tudo que eu fiz. Então eu não desisti. E aí, fiquei com isso no coração. Quando foi várias campanhas, aí quando foi a campanha do meu batismo, né? Já tinha passado esses 21 anos, foi no Monte. Nós estávamos numa campanha de 7 dias. E aí, quando foi no último dia, eu nem sabia, pastor. Mas o povo tudo se reuniu e falou, gente, ora pelo Luciano aí, pelo amor de Deus. Porque se ele não for batizado dessa vez, o menino vai cair em depressão na cama. E eu não sabia, eles estavam todos de jejum, né? E aí o Senhor começou a trabalhar naquele dia, começou a ter umas confirmações durante o dia pra mim. Comecei a sentir uns sinais de que alguma coisa ia acontecer. E aí, tudo bem. A gente chegou lá, começaram aquela parte da oração, né? Os homens de Deus ali que dirigiam o monte, né? Pastor Misael, meu amigo, Pastor Júnior e o Wesley, que era o meu cunhado que se converteu comigo. Todos estavam lá nesse dia. E aí eles começaram a orar por mim. E aí eles colocaram a mão na minha cabeça e ora, e cansa, e geme, e sua, e grita. E aí aquele negócio do meu coração aí já começou aquela coisa que eu falo pra você do bloqueio das dúvidas. Falei, ih, coitados. Já estão suando, já estão ficando sem voz e não acontece nada e eu não sentindo nada. E eu, glória, 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 aquele negócio. E eu, em vez de me preocupar em receber, eu tava preocupado com eles, que eles já estavam sofrendo, já mais de 10 minutos lá. E aí saía o Misael e vinha o Pastor Júnior, e saía e um e tal. E nada, e até eles desistirem, não aconteceu nada, Pastor Aston. Aí, quando terminou isso, o Pastor Misael falou assim, olha, ele me deu uma chave. Uma palavra, por isso que eu falo da palavra de você ter uma conversa. Ele disse assim, olha, quando o Espírito Santo vem sobre você, você fica embriagado. Aí virou uma chave na minha mente, em dizer assim,
Quem tá embriagado não tá pensando no que os outros vão olhar. Quem tá embriagado não tá pensando se vão gostar, se não vão gostar. O que eu senti aqui, eu vou fazer. E aí destravou. Falei, o que eu senti aqui, eu vou dar lugar. E eu não quero nem saber o que vão pensar de mim. E só que eles já tinham orado e já não tinham mais força. Aí veio a segunda equipe. Pra pegar o parede aqui, né? Pra pegar a parede. Você já orou por parede, né? É. Aquela pessoa que parece que você põe a mão e não recebe Não nada. recebe nada. É. Aí ele veio, e aí já segundo, só que eu já tava com esse conceito na minha mente. Falei, olha, se eu sentir de pular aqui, eu vou pular. Se eu sentir de marchar, eu vou marchar. Se eu sentir de berrar, eu vou berrar. Eu vou fazer o que me der vontade, é que eu não vou me segurar. E aí veio a segunda leva. Aí o Wesley começou a orar. E aí ele começou a orar e tal, iniciozinho da oração. E aí ele deu uma segunda chave, uma segunda palavra. Foi o céu, né? Eles não tinham esse conhecimento, mas o céu foi me levando porque era o tempo do Senhor ali, não tinha mais como esperar, né? E aí eles deu a segunda chave pra mim. Que naquele momento, pode ser que pra ele, como profeta, não fez sentido o que ele falou. Mas quando ele falou pra mim, aquilo fez total sentido. Ele disse assim, ele ministrando e tal, receba, receba, receba. E aí ele começou a repetir 1000 vezes a mesma palavra e disse assim, ó, pode escolher. Pode escolher. Aí eu, pode escolher, pode escolher. Daqui a pouco, virou uma chave na minha cabeça. Pode escolher, pode escolher, pode escolher, pode escolher. Sabe o que o Senhor estava falando para mim? Pode escolher as línguas que você quer falar. Aí veio na minha cabeça, pode escolher as línguas que você quer falar. Veio na minha cabeça, falei, vou ser batizado agora. E ele pode escolher, e aí eu saí pulando, saltando naquele lugar ali. Só quem tava lá, tinha umas 15 pessoas, 20 pessoas lá. E viram aquilo, parecia que eu tava... Pensou que o capoeirista voltou. Que eu ia fazer mortal, subir pelas paredes. E eu entreguei tudo ali. Eu me rompi, sabe? Eu pulei até não ter mais forças. E aí caí no chão de joelhos, chorando. E aí, quando eu caí no chão de joelhos, chorando, sem força nenhuma, eu fui dizer a primeira palavra. E aí saiu as línguas. E aí eu comecei a explodir em línguas. Acabei com o monte. Acabei com o culto, ninguém mais conseguiu falar mais nada, ninguém mais conseguiu louvar. Eu falei pra eles, ó, se vocês quiserem ir embora, vocês vão embora, eu vou ficar aqui, vou virar madrugada. E aí foi tremendo. Aí eles começaram a rir de alegria, porque eles sabiam da minha luta, né? Sabiam tanto de tempo que eu tava esperando. E aí eles tinham muita felicidade, eles tiveram um som do riso lá de tanta alegria. E aí fui embora pra casa, aí começou o processo depois, né? Fui embora pra casa orando em línguas no caminho, orando em línguas no carro, abrindo o portão da garagem em línguas. Cheguei em casa... Aquele desespero de não querer parar. E aí cheguei em casa assim, mandei mensagem pra todo mundo que tinha orado por mim, dentro do carro. Fui batizado em línguas. Você orou por mim, eu recebi. Eu tenho até hoje gravado, né? O pessoal que recebeu, eu mandei pra todo mundo feliz. 3 horas, 4 horas da manhã, o povo recebendo meu áudio em línguas. E foi muito legal. Aí tem uma situação engraçada também, que quando eu entrei na minha casa... E eu não queria parar de orar em língua, sabe por quê, pastor? Tava com medo de perder. Exatamente. Vai subir. Eu falei, se perder agora, depois de 21 anos, como é que eu vou fazer? Eu tava morrendo de medo de perder. E aí eu entrei na sala, minha esposa no segundo andar, né, na sala, na parte de baixo. E aí eu tô na sala, peguei um travesseiro, enfiei na boca, e eu falando em línguas com o travesseiro na boca ali, não queria parar, já era umas 5 horas da manhã. E aí, minha esposa com um bebezinho recém-nascido, né, com meu filho. E aí eu vi no pezinho dela descendo assim, e eu orando em línguas, meio fingindo que não tava vendo. Aí ela desceu, olhou o que tava acontecendo, ela falou assim, eu que não vou atrapalhar esse milagre. Subiu de novo e não falou nada. Aí eu continuei lá, orando em línguas até não aguentar. Aí eu comecei a cair de sono, não tava mais aguentando, já era 6 horas da manhã. Tinha virado a madrugada inteira. E aí eu peguei e falei pro Senhor, Senhor, eu preciso dormir um pouco, mas eu não posso perder. Então a última coisa que eu vou fazer aqui é orar em línguas. O Senhor, por favor, não deixa eu perder isso não. Aí eu orei e tal, aí dormi. Dormi umas 2, 3 horas. Aí quando foi 9 horas da manhã, levantei. Aí abri o olho, falei, deixa eu ver se ainda tá aqui. Aí falei, já tava as línguas lá. Aleluia, glória a Deus. Não perdi, não. Aí acabou, liguei pro pessoal da minha empresa. Falei, gente, minha empresa, né? Eu sou empresário. Aí liguei e falei, gente, vocês fazem o que vocês quiserem. Se vocês quiserem fechar a empresa, vocês fecham. Se vocês quiserem ir pra casa, se vocês quiserem trabalhar, mas hoje eu não piso aí, hoje eu não vou trabalhar, não. Hoje eu tô no mistério. Tô no mistério. Aí fui pro monte de novo, fiquei 3 dias, resumindo, fiquei 3 dias inteiros no monte de novo, orando em língua sem parar. Fiquei 3 dias inteiros orando em língua sem parar, um dia seguida do outro. Então, assim, foi muito especial pra mim, o batismo com o Espírito Santo. Então, hoje, quando eu vejo alguém ser batizado com o Espírito Santo,
é a minha alegria. É a minha maior alegria ver uma pessoa batizada com o Espírito Santo. E muito interessante isso, né? 21 anos buscando o batismo. E chega aqui no canal, muita gente fala, pastor, tô 10 anos, tô 15 anos. O bloqueio tá em você. Em nome de Jesus, através desse podcast, vai desbloquear muita gente. Então, eu peço, compartilhe aí no grupo do Facebook, no grupos do WhatsApp, da família, aí no direct do Instagram, porque quem sabe através desse programa vai destravar essa pessoa e ela vai ser cheia, vai entender os mistérios de Deus. E é interessante que depois disso, não sei quanto tempo depois, você começou a ministrar o batismo. Foi bem rápido, foi muito rápido. Porque eu acho que a sua busca fez entender as pessoas. Exatamente. E aí você teve uma experiência de ir numa igreja que 18 jovens foi batizado. Como foi isso? Praticamente quase todos os jovens da igreja, né? Foi, exatamente. É isso, né? Então, assim, a gente é levantado para trazer esperança, né, pastor? Esperança de vocês que estão aí ouvindo, né? Tem sede, tem fome, sabe que Deus tem obra na tua vida, sempre desejou, né? E então, assim, estou aqui para dizer, é possível, Deus tem na tua vida, sim, é para você receber. E o Senhor já me usou, né? Para pegar algumas pessoas assim que viveram como eu, né? Então, gente que tem 20 anos esperando, teve uma outra irmã que tinha 25 anos esperando. A gente ministrou essa semana passada um irmão obreiro de 25 anos, um senhor, 25 anos esperando para ser batizado com o Espírito Santo, foi batizado. Então, assim, isso é extraordinário. Aí eu olho, eu choro junto, né? Então, assim, aí teve essa experiência, né? Dos 18 batizados. Foi há uns 2 meses atrás, a gente foi numa igreja de bolivianos aqui na Zona Leste de São Paulo. E lá tinha a gente foi chamado justamente por isso. Era uma campanha de 3 semanas, né? Por batismo com o Espírito Santo, que eles tinham vindo, né? E pra cá, pro Brasil e tal. E eles não conseguiram romper isso. Então tinha mais ou menos por volta de 25 jovens. Aí era 7 que era batizado e os outros 18 não era. Então aí a gente começou, aí fez essa campanha. E aí foi uma noite que a gente foi fazer uma ministração. E nessa noite foi interessante porque foi assim, né? Nessa noite o pastor presidente da igreja estava lá. E ele não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia como eu ministrava. Foi visitar a igreja da Bolívia para lá. E aí ele chegou, aquela pessoa, né, mais séria, tal, aquele negócio. E eu falei, meu Deus, como que a gente vai encerrar essa campanha com o homem aí? Né, sem conhecer, se ele fechar o coração, pronto. E aí o meu amigo que me levou falou no meu ouvido assim, ó, não muda nada, viu? Falei, não muda nada pra você que tá aí, que agora é pra mim. E aí foi, né, aquela coisa tal. E aí começamos, trouxemos meu testemunho, esse testemunho que vocês ouviram, falamos um pouco da palavra do Senhor. E aí larguei o homem lá, o presidente, e fui pra cima dos jovens. E aí aquela coisa, né? O pessoal tudo meio fechado, meio sem saber, será que vai acontecer alguma coisa? Não vai. Mas aí, como a gente já tem um pouco de experiência, né? Aí foi lá, batizou um. Aí falei, batizou um. Aí o pessoal, daqui a pouco vou no outro, batizou 2. Eita, 2? Numa noite, ele batizou o 3º. E aí foi um atrás do outro, pastor. Um atrás do outro. Aí depois eu pedi pra eles a contagem lá. E foi um atrás do outro, um monte de gente no chão. Aí teve um menino que foi batizado, orou até em línguas em inglês. Boliviano. Eu tenho a filmagem também. Eu tenho essa filmagem. Esses vídeos estão no meu canal, tá? Pra alguém quiser ver, está no meu Instagram, @pastorlucianofaé, oficial. Tanto desses 18 batismos também. Aí teve outros também, né? E aí, quando a gente terminou isso, aquela situação, e eu ali focado, nem liguei pro pastor presidente. Fui ministrar os jovens que estavam sedentos ali, buscando na campanha e tal. E um atrás do outro. E aí, quando terminou, aquela cena, né? Todo mundo chorando, todo mundo tremendo no chão, orando em línguas, aquela coisa linda. Eu feliz demais. Quando eu olhei para trás pro púlpito, eu vejo o pastor presidente de joelho. Assim, com as mãos abertas, cabeça baixa, assim, ó. De joelho. Vendo assim, reconhecendo que Deus tinha realmente operado poderosamente, derramado uma glória tão forte lá. Porque é uma coisa que não se vê, né? Tanto assim, né? Então foi muito impactante esse dia. E foi, pelo tamanho da igreja, era uma igreja pequena de, sei lá, 40 membros. Você ter 18 batizados num dia, quase metade da igreja. Pensou? Então, assim, foi muito poderoso e foi bem impactante para mim.
E é do jeito que o senhor falou. Aquilo que era uma dor pra mim virou o meu ministério, né? Mas o que você fala para a pessoa? Vamos dizer, você falou que um obreiro de 25 anos que não recebia. Então, com certeza, ele tinha um monte de bloqueio. Como você fala, o que você fala para desbloquear essa pessoa? Ou nem fala, só ora e já recebe? Não, ali tem algumas coisas que a gente sente do Senhor, Manda né? falar glória, glória, glória. De maneira alguma. De maneira alguma. Tem algumas coisas que é o padrão, né? Primeiro a gente começa a gerar fé, né, no coração das pessoas, fala um pouco do que a gente viveu, que a gente também já viveu isso, né? E aí eles começam a ver o mover, né? Então isso já começa a gerar fé. Uma pessoa é curada, ó, aí um que não orava em línguas há 10 anos orou, aí deixa aquele que é mais duro pro final, já batiza alguns, ele já começa a ver, ele já começa a quebrantar. Já é uma chave, né? Recebe aí, ó. E aí a gente também vai ministrar essa pessoa. Às vezes eu nem sei quem é essa pessoa, né? Se ela, não tá falando pra mim, eu tô 25 anos sem, eu fiquei sabendo depois. Então a gente não sabe. Então às vezes eu tô orando, mas eu já sinto a pessoa mais fechada. E aí eu fico falando pra ela, se quebranta, tal, começa a pedir pro Espírito Santo vir. Então tem muito disso. A pessoa, ela acha que vai vir do céu, de fora pra dentro. Né? Mas o batismo com o Espírito Santo é muito mais sobre você do que sobre Deus. Eu até deixei aqui um versículo, quer ver? Tá aqui, ó. Efésios 4:8. Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Tá dado já. Essa é a chave. Só que às vezes a gente precisa ter às vezes não tem o tempo suficiente. Então, às vezes, ali na ministração, você não tem esse tempo hábil para poder falar isso. Então, a pessoa que conseguir pegar e aceitar e se mover, acontece. Já está nele. Já está nele. Deus já deu. Tá dado. Fala, filho, Deus já te deu, tá aqui, tá dado já. Está sobre você. Coloquei a mão na tua cabeça, você sentiu o poder, já está sobre você. Só agora é você achar as línguas dentro de você aí, caça lá aí dentro. E aí ele começa a viver esse conflito e esse processo dele, tá aqui, não tá aqui, e aí você tá ali na ministração, naquela guerra, e o Espírito Santo começa a te direcionar em algumas palavras, como aconteceu comigo, em algumas chaves que vai desbloquear ele ali, né? E aí é com o Senhor ali mesmo, naquele momento. Talvez se você tivesse ouvido isso, você teria esperado 21 anos? Ótima pergunta, ótima pergunta. Com certeza não. Eu falo sem medo de errar. Se tivesse alguém que me ensinasse, que fosse um ministro de avivamento, colocasse a mão na minha cabeça e me ensinasse, com certeza eu seria batizado antes. Com certeza. E com certeza meu ministério seria diferente. Hoje eu tenho, pra vocês terem ideia, né? Vocês quiserem acompanhar meu canal e ver o que o Senhor tem feito. Eu sou batizado com o Espírito Santo apenas há 3 anos. Eu só tenho 3 anos e o Senhor tem feito tudo isso em 3 anos, porque também tá tudo acumulado, né? Eu acho, né? Mas tava tudo guardado. 21 anos acumulando. Acumulando. Aí quando abriu, a gente pensa, é como se eu visse, né? Uma comporta abrindo e aquele rio explodindo, né? Então, assim, o que eu até brinco, né? Eu falo assim, gente, eu me tornei, pela experiência, um bacharel nisso. Então, assim, eu olho pra pessoa, eu vejo o rosto dela, eu sei tudo que ela tá pensando já. O que que ela tá pensando, qual que tá sendo o bloqueio dela, o tom de voz, o olhar dela, e eu já sei. Eu já sei até quando eu olho pra igreja, pra nave da igreja, eu já sei quem vai receber o batismo. O Senhor já me dá, já. Esse vai. Esse aqui você vai lutar mais. Esse aqui vai ser duro pra você, eu vou ter que, né? Tem que quebrar pedra. E às vezes a gente não tem tempo hábil para que todos sejam batizados. Mas se a igreja der tempo hábil para a gente ministrar todo mundo e ter um processo, acontece igual aconteceu aqui com os bolivianos. O 18 é batizado com o Espírito Santo. Até os mais duros são batizados.